Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Deverson, eu sou servidor federal, eu trabalho na Universidade Federal Fluminense e hoje eu separei algumas questões da banca COSEAC para a gente estar resolvendo sobre a disciplina Administração Financeira e Orçamentária, a famosa AFO. Então, ó, aquele esquema para o vídeo, tenta resolver, aí sim, depois você assiste a correção, beleza? Então, ó, antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal, isso me ajuda e me motiva a gravar mais vídeo para vocês. Vamos para nossa primeira questão. Primeira questão do ano de 2023, né? A banca COSEAC, órgão é a UF e o cargo é o cargo de administrador. O princípio orçamentário, que procura consolidar uma salutar política econômico-financeira que produza igualdade entre os valores da receita e da despesa, evitando o déficit e endividamento inerentes, é denominado. Então, pessoal, antes de responder essa pergunta aqui, essa questão, eu separei aqui, né, um resumo dos principais princípios orçamentários. Então, vamos estar vendo aqui, ó. O primeiro princípio é o da unidade. O que significa isso, ó? O orçamento ele deve ser único para cada ente federativo, consolidando todas as receitas e despesas. Então, o orçamento ele precisa ser único, não pode ter diversos orçamentos. Então, ó, você tem aqui, por que isso, né? Você tem aqui, ó, facilitar o controle e a transparência. Então, quando você tem somente um orçamento, você consegue fiscalizar melhor, você consegue ter essa transparência melhor. O segundo aqui, ó, é da universalidade. Então, todas as receitas e despesas devem constar no orçamento sem omissões. Então, falou em universalidade, você tem que lembrar de todas as receitas e despesas, elas devem constar no orçamento. Por quê? Garantir uma visão completa da situação financeira. Então, o próximo aqui, ó, anualidade. O orçamento é elaborado para um período de 12 meses, geralmente o ano civil. Então, lembrar aí, né, que o princípio da anualidade, porque é anual. Então, todo ano tem que fazer, né, o orçamento. Porque assegura a periodicidade na execução e avaliação. O quarto aqui, ó, exclusividade. A lei orçamentária deve tratar apenas de matérias financeiras, receitas e despesas, exceto a autorização de créditos e operações de crédito. Então, ó, princípio da exclusividade, lembrar, não pode ter outra coisa na lei do orçamento, somente tratar de receitas e despesas, né? Não pode colocar assuntos aleatórios dentro dessa lei orçamentária. Então, evitar a inclusão de assuntos estranhos ao orçamento. Clareza, princípio da clareza. O orçamento deve ser redigido de forma clara, precisa e acessível. Ou seja, tem que tentar facilitar ao máximo para que a população consiga entender o orçamento. Então aqui, ó, facilitar a compreensão pela sociedade e ter um controle social sobre esse orçamento. Então precisa ser claro, né? Especificação, princípio da especificação. As despesas devem ser detalhadas sem autorização genérica. Então, você vai especificar lá, né? Orçamento da educação, orçamento da saúde, orçamento da justiça. Então, tem que ser bem especificado. Princípio da publicidade. O orçamento deve ser amplamente divulgado para conhecimento do público. Então, o orçamento ele precisa ser público, né? A população ela paga impostos, né? Então ela precisa, né, ter conhecimento sobre como está funcionando esse orçamento, como está sendo gasto esse orçamento. Então, ó, permitir a fiscalização e a transparência. Princípio do equilíbrio. As despesas previstas não devem ultrapassar as receitas estimadas. Então, equilibrar é isso. Você não pode gastar mais do que você arrecada. Então, evitar déficits e manter a saúde fiscal. Déficit é o quê? Quando você arrecada menos e gasta mais. Então você tem o déficit. Quando você arrecada mais e gasta menos, você tem um superávit. E o último aqui é o da legalidade, né? Princípio da legalidade. O orçamento deve ser aprovado por lei específica, garantir a validade jurídica e o controle legislativo. Então, ele é feito através de lei, tem uma lei do orçamento, então tem que ser tudo aí
na legalidade. Então, com isso aqui, a gente consegue resolver a nossa questão. Então, nós temos aqui, ó, o princípio orçamentário que procura consolidar uma salutar política econômico-financeira que produza igualdade entre os valores da receita e despesa, evitando déficits. Então, e o endividamento é o quê? Equilíbrio, né, pessoal? Como a gente viu ali, você não pode gastar mais do que você arrecada, então tem que ter esse equilíbrio aí. Não é anualidade, porque como a gente viu, que é o orçamento ele é anual, né? Programação não, exclusividade não e universalidade também não. Equilíbrio é a nossa resposta. Próxima questão é do ano de 2018, né? A Prefeitura de Maricá e o cargo é o técnico de apoio de controle interno. A lei do orçamento conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, obedecido os princípios. Então, ó, mais uma aqui sobre os princípios. Princípio da verdade, a gente falou sobre esse princípio? Não, né? Então já podemos descartar essa letra A. Da variedade, nulidade, também não. Isso aqui está errado. Semestralidade, também não. Do orçamento líquido, a gente falou sobre isso? Não. Então também não. Simplicidade, heterogeneidade, razoabilidade, também não. Então, gabarito, letra E, ó, unidade, universalidade e anualidade. Então, bem tranquilo também essa questão, né, pessoal? Falando sobre princípios. Próxima questão. Ano de 2023, da UF. O cargo é o técnico de contabilidade. De caráter meramente formal, determinado princípio exige que a linguagem orçamentária mantenha a característica de fácil entendimento. Essa característica deverá expressar pelo seguinte princípio: publicidade, clareza, transparência, unidade e naturalidade. Então, pessoal, como está falando aqui, ó, mantenha a característica de fácil entendimento. Com isso aqui a gente consegue matar. Fácil entendimento é o quê? Clareza. Então, o orçamento ele precisa ser de fácil entendimento pela população. Bem tranquila também essa questão. Próxima questão é do ano de 2023. O órgão é a UF e o cargo é o técnico de contabilidade. Então, pessoal, antes de começar essa questão, a gente vai estar relembrando aí os tipos de orçamento. Então, nós temos aqui, ó, o orçamento base zero. O que é isso? Característica: inicia o planejamento a partir do zero, sem considerar o histórico de anos anteriores. Cada gasto precisa ser justificado. Ou seja, cada gasto que for colocar nesse orçamento, ele precisa ser justificado. Não vai se basear no orçamento do ano passado. Então, qual que é a vantagem? Favorece a revisão crítica dos gastos e evita inércia orçamentária. Identifica prioridades reais. Desvantagens: é mais demorado. Como você tem que ficar justificando cada gasto, então demora mais. O outro é o funcional, estruturado por funções de governo ou áreas de atuação. Então você vai ter lá, né, orçamento da educação, da saúde, da segurança. Então ele facilita o alinhamento com as políticas públicas. E a desvantagem pode dificultar a comparação entre as funções. Então esse aqui é o orçamento funcional. Orçamento programa organiza os recursos em programas e projetos, com objetivos claros e resultados esperados. Então, esse aqui, ó, o orçamento programa, ele é o atual, né, que está sendo utilizado aqui no Brasil. Ele melhora o controle e a avaliação dos resultados e é orientado para objetivos, facilita o acompanhamento. E quais as desvantagens? Pode demandar maior coordenação entre órgãos e elaboração mais complexa. O outro orçamento aqui, ó, é o de desempenho, relaciona recursos aplicados aos resultados obtidos medindo a eficiência e a eficácia. Então, vantagens: incentiva a gestão por resultados, melhora a transparência e facilita a responsabilização. Desvantagens: depende de indicadores confiáveis. E o último aqui é o participativo. Participativo significa o quê? Que vai ter a participação da população na elaboração desse orçamento. Então é muito comum, né,
você tem aí nos municípios, né, aquelas audiências públicas e que chamam, né, as pessoas para participarem desse orçamento, da elaboração do orçamento. Então, ó, envolve a sociedade no processo de definição das prioridades orçamentárias. Vantagens: aumenta a transparência e a legitimidade, fortalece a cidadania. E desvantagem: pode gerar conflitos de interesse. Então, com isso aqui, a gente consegue resolver a nossa questão. Vamos lá. Determinada modalidade de orçamento foi concebida com a ideia de combater o aumento de gastos e a ineficiência na utilização e alocação dos recursos. Sua filosofia é romper com o passado. Ó, aqui já dá, né, a gente consegue matar com isso aqui, ó, romper com o passado. Ele deixa de lado os dados históricos e de receitas e despesas e exige uma nova análise e justificativa de gasto, justificativa para os gastos. Então, pessoal, com isso aqui a gente consegue identificar que é o orçamento que base zero. Base zero, todas as vezes a gente vai ter que justificar os gastos. Não vai olhar o histórico passado, o orçamento passado. Então, cada gasto vai ter que ser justificado. Próxima questão aqui, ó, do ano de 2023 também, é da UF também, e o cargo é o tecnólogo em gestão pública. A técnica de elaboração orçamentária que se apoia na necessidade de justificativa de todos os programas, cada vez que se inicia um novo ciclo orçamentário, analisando todas as despesas propostas, revisando os custos e definindo prioridades, é a técnica denominada de... Então, pessoal, aqui, ó, quando fala assim, ó, justificativa de todos os programas, né? Que inicia um novo ciclo orçamentário, analisando todas as despesas propostas. Então, cada gasto precisa ser analisado, precisa ser justificado. Então, isso é o que, pessoal? Orçamento base zero. Então, você não olha o orçamento do ano passado, você vai ter que revisar tudo de novo, vai ter que justificar tudo de novo, aquelas despesas. Então, esse é o orçamento base zero. Próxima questão aqui, ó, do ano de 2018, da Prefeitura de Maricá, e o cargo é o técnico de apoio ao controle interno. O instrumento de planejamento de médio prazo do governo federal, que estabelece de forma regionalizada as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada, denomina-se... Então, pessoal, aqui é sobre orçamento público. Então, o orçamento público ele é dividido em três, né? Que é o PPA, a LDO e a LOA. Eu separei aqui um resumo, né? O PPA, que é o Plano Plurianual, ele define, né? Aqui, ó, as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo. Então, ó, falou de PPA, você vai lembrar do DOM, né? Diretrizes, objetivos e metas. PPA é um DOM, grava isso. Para as despesas de capital e programas de duração continuada. Então, vigência de 4 anos. Conteúdo principal: programas, objetivos, metas, indicadores e ações estruturantes. Então, tá lá na Constituição Federal, né, o artigo 165. Pessoal, leiam esse artigo. Não dá para ir para a prova sem ler esse artigo. Leiam esse artigo da Constituição. O LDO, que é Lei de Diretrizes Orçamentárias, ele orienta a elaboração da LOA, define as metas e as prioridades para o exercício financeiro. Ó, cuidado para não confundir, porque aqui, ó, é metas e prioridades e aqui, ó, é objetivos e metas. Então, cuidado para não confundir PPA com LDO. O LDO, ele é feito todo ano, né? E também está lá no artigo 165 da Constituição. A LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ela estima as receitas e fixa as despesas para o exercício. Então, também é um ano. Então, gravar aí, ó. LDO, um ano. LOA também é um ano. O único que é 4 anos é o PPA. Então, também está lá, né, no artigo 165. Você consegue ver, né, todos esses instrumentos de planejamento orçamentário lá na Constituição. Então, ó, aqui na questão pergunta: estabelece de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e as metas da administração pública. Então, ó, falou de DOM, você vai lembrar de quê?
do PPA. Então, a resposta, letra E aí, bem tranquila, mas precisa estudar isso aí, pessoal. PPA, LDO e LOA para não confundir. Então, é bem comum confundir, fazer confusão nesses instrumentos. Próxima questão, do ano de 2018, da Prefeitura de Maricá, e o cargo é o fiscal de tributos. As ações de governo estão estruturadas em programas orientados para a realização dos objetivos estratégicos definidos para o período do PPA. Ou seja, qual que é o período do PPA, pessoal? 1 ano? Não. 5 anos? Também não. 2 anos? Também não. 6 anos? Também não. 4 anos. Então, PPA, 4 anos, LDO, 1 ano e LOA, 1 ano. Tem que gravar esses prazos aí, pessoal. Próxima questão, do ano de 2023. O órgão é a UF e o cargo é o assistente de administração. Considerando o tema planejamento, orçamento e finanças públicas, sobre o assunto é correto afirmar que o instrumento legal que compreende as metas, as prioridades da administração pública federal, dispõe sobre as alterações na legislação tributária e estabelece a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Então, pessoal, quem que define aí as metas e as prioridades da administração pública federal? Não é o PPA, porque o PPA é o quê? É o DOM. Então, PPA tem as diretrizes, objetivos e metas. Então, não é o PPA. LDO é o nosso gabarito. Então, falou em metas e prioridades, alterações na legislação tributária, orientação da LOA, política de aplicação de agências financeiras de fomento, isso daí é LDO, pessoal. Não é LOA, não é Código Financeiro, não é Código Tributário. Então, gabarito LDO, letra B. Próxima questão, do ano de 2018, Prefeitura de Maricá, técnico de apoio de controle interno. Instituída pela Constituição Federal de 1988, o instrumento norteador da elaboração da Lei Orçamentária Anual. Então, pessoal, quem que vai orientar a LOA? Então, primeiro faz o PPA, né? Depois a LDO, né? E por fim, você tem o que? A LOA. Então, quem vai orientar a LOA? É a LDO. Então, a LDO orienta a LOA. Bem tranquila essa questão, ó. Gabarito, letra A. Próxima questão, do ano de 2018. O órgão, né, é a Prefeitura de Maricá e o cargo auditor. O relatório de gestão fiscal, com base na Lei Complementar 101 de 2000, será emitido ao final de cada... Essa questão aqui, pessoal, ela é sobre a LRF, né, Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos 2 relatórios, que é o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. O relatório resumido, ele é o quê? Bimestral, e o relatório de gestão fiscal, ele é quadrimestral. Pessoal, não tem jeito, isso aqui tem que memorizar. Então, para que serve o resumido, né? Demonstrar a situação e execução do orçamento ao longo do exercício. Já o de gestão fiscal é para quê? Para verificar o cumprimento dos limites da LRF com gasto com pessoal, endividamento e garantias. Então, ó, vai lá no artigo 52 da LRF, estuda isso aí, pessoal, e vai também no 54 e estuda isso aí. Grava os prazos, memoriza, né? Anota em algum lugar aí para você não esquecer. Então, ó, quando que será emitido o relatório de gestão fiscal? Quadrimestre. Então, lembrar aí, pessoal, relatório de gestão fiscal quadrimestral, quadrimestre, e relatório resumido, ele é feito bimestralmente. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa última questão. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixa o like aí, se inscreve no canal e até a próxima.